Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam bem, se cuidando, né? Fazendo aquelas ações necessárias que a gente sempre fala, né? Usar a máscara, higienizar as mãos, os objetos com álcool em gel e manter o distanciamento social, né? Para que a gente se cuide, cuide das pessoas que convivem com a gente e que assim a gente se mantenha com saúde e logo a gente possa estar todo mundo junto de novo. Ok, pessoal? Então, eu sou a professora Suélia. Hoje a gente vai trabalhar a nossa aula de número 24 da disciplina de língua portuguesa. Vamos ver então sobre o que será a nossa aula hoje. Hoje então nós vamos ver sobre a grafia de palavras, ou seja, como as palavras são escritas. Palavras com relações irregulares, fonema, grafema, mas o nome está complicado, né? Mas não é não, a gente já vai ver melhor, ok? Então, os objetivos da nossa aula. Compreender o conceito de palavras regulares e irregulares, então o que cada uma significa. Diferenciar as palavras regulares e irregulares. Compreender o conceito de fonema e grafema. Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras e especialmente no caso de palavras com relações irregulares, fonemas e grafemas. Então, na nossa aula, a gente vai aprender a diferenciar o que é fonema, o que é grafema e também sobre as palavras que têm essas relações regulares e irregulares. Vamos ver o que isso significa, ok? Então, palavras com relações irregulares, fonema e grafema. Nesta aula, vamos aprender sobre a forma como algumas palavras são escritas de acordo com as regras da língua portuguesa ou sua origem. Também veremos qual é a diferença entre fonema e grafema. Diferença entre fonema e grafema. O fonema é o som que as palavras fazem juntas, ok? As letras, desculpa, não as palavras. Então, nós sabemos que as sílabas, por exemplo, são geralmente, né, existem sílabas de uma letra só, mas aquelas que têm duas ou três letras, o som que essas letras formam juntas é o fonema. Por exemplo, a palavra bola, o B e o O formam a sílaba bo. O som que o bo faz, que o lá faz, é o fonema, é o som que elas formam quando elas estão juntas. E o grafema são as letras, os símbolos que usamos para escrever. Então, exemplificando, o fonema é o som que as letras produzem. E o grafema são as letras, né? Os símbolos que a gente usa para escrever. Então, fonema, som, grafema, as letras, ok? Por exemplo, aqui, a palavra casa tem 4 grafemas, porque ela tem 4 letras e 4 fonemas, 4 sons. Cada letra é pronunciada, então eu faço o K, eu falo C e eu falo A. Por mais que pareça que é junto, se eu não falar o C, vai ficar asa, ok? Então, eu pronuncio C e eu pronuncio o A separadamente, ok? Eles formam juntos o único som. Só que se eu tirar o C, já vai ser outra palavra. Por isso que a gente fala que ele produz um som separado. Cada letra é pronunciada. K. Eu sei que o som K é formado pela letra C e pela letra A, ok? Agora, nós vamos ver a palavra guerra. Ela tem 6 grafemas, ou seja, 6 letras. E 4 fonemas, ela tem 4 sons, pois o GU formam um único som e o RR também juntos formam um único som. Então, na palavra guerra, a prof vai colocar aqui no quadro maior para a gente entender melhor. O G e o U, eles formam um som, ok? Um único som. E o RR também. Eles juntos fazem um som.
se eu tiro o U, fica gerra, certo? Se eu tiro um R, fica guera. Então, eu preciso do som que os dois R's fazem juntos e eu preciso do som que o G e o U produzem. Então, a palavra guerra, ela tem 6 letras, né? 6 grafemas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas tem 4 sons, porque o G e o U formam um único som e o R e R também formam um único som. Então, fica 1, 2, 3, 4 fonemas, 4 sons. Exemplos. Relação fonema e grafema. Então, quantos fonemas e quantos grafemas a palavra vai ter? Por exemplo, aqui então, a palavra cidade. A prof já separou, né, para a gente entender um pouquinho melhor. Cada letra na palavra cidade é pronunciada, certo? Eu sei que para eu fazer a sílaba si, eu preciso do C e eu preciso do I, ok? Então, cidade. Possui, então, 6 grafemas, 6 letras e 6 fonemas, 6 sons diferentes. Cada letrinha produz o seu som. Por quê? Digamos que aqui na palavra cidade, eu tire o último D. Vai ficar cidae. Então, eu sei que eu preciso do som da letra D também, ok? Aqui, então, nós temos o verbo nascer. O verbo nascer, então, ele tem 6 grafemas, 6 letras, mas ele tem 5 fonemas, 5 sons. Por quê? Porque o S e o C, ali a prof até colocou em vermelho, produzem o som S, certo? Juntos. Então, nascer. O S e o C eu falo eles ao mesmo tempo, ok? Então, eu tenho 5 fonemas. Aqui a prof fez a divisão pelos fonemas, ok? Agora, nós temos a palavra roceiro. Nós temos 7 grafemas, que são 7 letras, e temos 7 fonemas também, porque cada letra está sendo pronunciada, cada letra está fazendo um som. Depois, nós temos a palavra perseguir. Então, nós temos 9 grafemas, 9 letras, mas temos 8 fonemas. Por quê? Porque nós temos o G e o U novamente, certo? E depois nós temos uma outra vogal que faz a sílaba gui. E eu preciso do som do G e do U juntas, senão fica prosseguir, ok? Então, nós já podemos perceber que quando o G e o U estão juntos, mas tem uma vogal depois, né? Então, eles formam um único fonema, ok? Então, aqui a palavra perseguir fica com 8, porque nós temos o G e o U juntos. Aí agora nós temos então a palavra hoje. A palavra hoje, então, fica com 4 grafemas, 4 letras, mais 3 fonemas. Por quê? Porque ela começa com a letra H. E a letra H sozinha, ela não produz som, né? Ela não tem som sozinha, ela precisa da letra O junto. Então, as duas juntas vão formar o som O. Então, nós também já sabemos que se a palavra começa com a letra H, ela já vai se unir com a letra ao lado para formar um único fonema, ok? Agora que já vimos o que são fonema e grafema, vamos estudar sobre as relações irregulares das palavras. Então, para nós irmos para as relações irregulares, nós temos então que ter compreendido sobre grafema e fonema. Então, fonema são os sons que as letras produzem e os grafemas são as letras que nós usamos para produzir esses sons. Então, grafemas sempre vai ser a quantidade de letras das palavras. Então, se casa tem 4 letras, ela tem 4 grafemas. Cada letra da palavra casa produz um som. O C faz o K, com o A faz o K, o S faz o S e com o A vai fazer o ZA. Então, cada uma faz o seu som. Então, ela tem 4
fonemas, são 4 sons. Mas, para entendermos melhor sobre as relações irregulares, é importante também que saibamos o que são relações regulares na escrita das palavras para podermos diferenciá-las. Então, agora que nós entendemos o que é fonema, o que é grafema, nós vamos então diferenciar as palavras que têm relações regulares e as palavras que têm relações irregulares, ok? Vamos lá então. As relações regulares. Relações regulares acontecem quando precisamos escrever uma palavra e apenas ouvindo ela já entendemos como é sua escrita usando as regras gramaticais que existem. Então, as relações irregulares são aquelas que eu ouvi e eu sei como escreve, porque a língua portuguesa já me disse, eu já entendi, eu já aprendi como escreve essa palavra. Então, por exemplo, a palavra carro. Nós sabemos que quando o R tem som forte, devemos usar RR. Nós já aprendemos isso. Então, se eu ouço a palavra carro, eu sei que eu vou escrever com 2 R's. Se eu ouço a palavra caro, de preço, né? O preço é muito caro, e eu já sei que o R, quando tem som fraco, eu vou usar apenas U, então eu também já sei escrever a palavra caro, ok? Parede. Cada som tem uma letra definida para escrevê-lo. Não há outra letra que faça o mesmo som. Nós não temos outra letra que faça o som do P, ok? Então, parede. Por exemplo, será que parede escreve com 2 R's? Não, porque não é parede. O R faz um som fraco, parede. Então, eu sei que vai ser com um R só, porque nós já aprendemos sobre isso, ok? Não tem nenhuma letra aqui, tanto em carro quanto parede, que nós possamos substituir. Ah, mas eu posso escrever carro com a letra K, vai ficar o mesmo som. Mas na língua portuguesa, né, palavras de origem da língua portuguesa, começa a palavra com a letra K? Não, nós sabemos que serão com a letra C, ok? Então, não pode haver essa confusão aí, ok? Agora, nós vamos ver as relações irregulares. Nas relações regulares, então, nós já sabemos que nós vamos conseguir escrever as palavras apenas ouvindo, ok? Nas relações irregulares, então, na escrita acontecem quando a palavra pode ser escrita de maneiras diferentes, sem perder o som correto quando lemos, ou seja, são escritas de acordo com o fonema, de acordo com o som. Porém, elas possuem apenas uma maneira correta de serem escritas que obedecem sua tradição e origem. Vamos lá então. Nas relações irregulares, as palavras elas têm sons que podem ser escritas de várias maneiras. Ok? Nós já vamos ver sobre eles. Mas o que a gente não pode esquecer é que apesar do som poder ser escrito com letras diferentes e fazer o mesmo fonema, né, o mesmo som, ela possui um jeito correto de ser escrita, ok? Então, é importante que eu conheça qual é a maneira correta de escrever a palavra. Exemplos. Sabemos escrever corretamente passear e casa, pois são palavras muito usadas e vemos com frequência. Mas se escrevermos passear com C e casa com K e Z, também vamos entender o que está escrito. É ou não é? Se vocês verem escrito lá a palavra passear, ela está escrita da maneira errada, bem errada, né? Vamos escrever casa lá também com K e com Z. Certo? Tanto passear quanto casa estão erradas, escritas erradas. Mas se nós lermos, nós sabemos que aqui está escrito passear de passeio, ok? E que aqui está escrito casa de moradia, não é?
mesmo elas sendo escritas da maneira errada. Por isso que a gente chama de irregulares, ok? Elas têm maneiras diferentes, irregulares de serem escritas, que produzem o fonema da palavra correta, mas não são escritas de acordo com a sua origem, de acordo com as normas gramaticais da língua portuguesa, ok? Então, a gente já sabe, passear com C, casa com K e com Z estão erradas, apesar de produzirem o fonema correto, né? A gente entende o que está escrito, tá? Como as relações irregulares podem acontecer? Há fonemas, ou seja, sons, na língua portuguesa que podem ter mais de um grafema ou letra para representá-los. Então, há letras que produzem sons diferentes. Um exemplo é a letra S. Aqui, o Z faz som de ZA. E aqui, o S também faz som de Z. Aí a gente volta lá para as regrinhas, que o S, quando está no meio de duas vogais, vai ter som de Z, ok? Então, a gente não pode esquecer. Mas se eu escrever casa com Z, ela vai ter o mesmo som também. Exemplos. Som de S. Então, aqui a gente tem algumas palavrinhas que têm som de S, mas são escritas de formas diferentes. Por exemplo, seguro, cidade, auxílio, cassino, piscina, cresça, giz, força e exceto. Então, aqui, seguro com S, depois uma com C, com X, com dois S, com SC, com C cedilha, com Z, mas todas têm um som, o fonema do S, né? Então, se eu escrevesse, por exemplo, cidade com S, estaria errado, mas o som seria o mesmo, ok? Som de G, girafa, giló, geração e jeito. Então, o G, quando ele não está seguido do U e outra vogal, ele fica com o mesmo som do J, por isso que a gente se confunde, às vezes, na escrita. Som de Z, zebra, casa e exercício. Então, ali o X tem som de Z. O som de X, enxada e enchente. Então, se eu escrevesse enxada com CH ou enchente com X, o som seria o mesmo. Não que elas estariam corretas, pessoal. Vocês têm que gravar bem isso. Não é porque cidade tem som de S que eu posso escrever com S e vai estar tudo ok. Não, é apenas o fonema. O H no início, hora, homem, hino. Então, o H no início da palavra, ele não tem som. Então, por exemplo, se eu escrever homem sem H, eu vou ler como? Homem, certo? O L e o LH, então, família. Se eu colocar com LH, família. Julho. Se eu colocar sem o H e substituir pelo I, vou ler julho. Toalha. Posso substituir o H pelo I e continuar lendo toalha. Conditongos, né? Que são duas vogais juntas. Caixa, caixa. Madeira, madeira. Vassoura, vassoura. Então, pessoal, aqui nesses exemplos a gente consegue ver bem o que são essas relações irregulares, né? Então, são letras que podem ser escritas de outras maneiras, porque elas possuem outras letras que produzem o mesmo som. Então, aqui o S, né? O C, o X, o C cedilha, o Z podem produzir o mesmo som do S. O G, né? O J pode fazer o mesmo som. O Z, o S pode fazer o mesmo som. O X pode fazer o mesmo som. Então, nas relações irregulares, a gente pode, então, substituir letras e a palavra vai continuar tendo o mesmo som.
Não que ela estará correta, né? Ela vai estar escrita da maneira errada, mas o som que ela vai produzir é o mesmo. Por que escrevemos de um jeito e não de outro? Então, por que eu não posso escrever casa com C e com S e casa com K e com Z também, se o som é o mesmo? As palavras irregulares, ou seja, essas que eu posso escrever de maneiras diferentes e que vai continuar sendo lida da mesma forma, elas são escritas de acordo com a sua origem, ou seja, da onde elas surgiram. Por exemplo, por que homem se escreve com H? Porque a gente não tira o H se fica com o mesmo som. Então, a palavra homem vem do latim hominem, é a origem dela, ela foi passando, né, de povos para povos, de geração em geração, tendo algumas mudanças, mas a origem dela é com H, por isso que nós continuamos escrevendo com a letra H. Por que família termina em lia e quadrilha em LH? Família vem do latim família, então nós continuamos escrevendo da mesma forma. Muitas palavras da língua portuguesa são de origem do latim, então por isso nós continuamos seguindo a forma de escrita do latim. Já a grafia de quadrilha tem influência do espanhol, em que o termo era escrito quadrilha, com 2 L's. Então, esse som no espanhol a gente exemplifica com 2 L's e quando passado para o português, então foi para o LH. Por que jeito é grafado, ou seja, escrito com J e gente com G? O som é o mesmo, né? Jeito e gente, mas jeito é com J e gente é com G. Jeito vem do latim iactus ou jactus, mas também já foi escrito com G. A palavra gente vem do latim gentem. Por que passeio é grafado, ou seja, escrito com SS e não com C como parceiro? Então, vamos observar, né? Passeio, parceiro. O som é o mesmo, mas um é com 2 S e o outro é com C. Passeio vem do latim passus e manteve o SS. Já a palavra parceiro vem do latim partiarium e no século XIV era traduzido como parçaria, né? Com C cedilha, então da família do C cedilha é o C. Tem como eu gravar, como eu decorar tudo isso? Não, não tem, né? Por isso que a gente precisa conhecer as palavras, né, da língua portuguesa, estudar, ler. Lembrem que para a gente aprender a escrever corretamente, a gente precisa ter o hábito de ler. Porque quando a gente lê, a gente conhece palavras novas, vê como elas são escritas, o som que elas produzem e vai gravando, né? Mesmo sem a gente perceber, mas a gente vai aprendendo a escrever elas corretamente. Vimos que as relações irregulares acontecem quando as palavras não têm uma regra, entre aspas, para serem escritas, mas elas têm a maneira correta para serem escritas. Mas e quando não sabemos a maneira correta? Então, nós vimos que as relações regulares são aquelas que a gente não tem como se confundir. Por exemplo, bola. Eu não tenho outra letra que faça o mesmo som do B, eu não tenho outra letra que faça o mesmo som do L. Né? Não tem como eu trocar, como eu me confundir. Então, essa é uma palavra de relação regular. As irregulares, então, são aquelas que as letras podem ser trocadas por outras que produzem o mesmo som, certo? Mas que elas têm uma origem que vai dizer qual é a sua maneira correta. Mas aí eu ouvi a palavra passeio e agora eu não sei se é com S, se é com C cedilha, se é com 2 S, se é com C. O que eu faço? Chuto, né? Tento adivinhar como que escreve. O que a gente faz, então, se eu não sei escrever da maneira correta? Se eu não sei se relógio é com G ou é com J, como que eu vou fazer? Tá?
Nesses casos, usar o dicionário para pesquisar a forma correta de escrever as palavras é a melhor solução. Então, se eu não sei se relógio é com G ou com J, eu vou chutar? Eu vou tentar adivinhar qual é a maneira correta? Não, eu vou olhar no dicionário. Mas eu não tenho dicionário, né? O livro do dicionário. Mas vocês têm o celular, vocês têm o computador, vocês têm internet. E na internet a gente também tem dicionários online. Então lá a gente também vai poder descobrir como as palavras são escritas corretamente. Então, na dúvida, pessoal, sempre pesquisem no dicionário para vocês escreverem da maneira correta, ok? Então, na aula de hoje, aprendemos sobre grafemas e fonemas. Você sabia que existiam essas diferenças entre eles? Então, grafema são as letras que nós usamos, né? O número de grafemas é o número de letras. Fonemas, então, são os sons que essas letras produzem. E às vezes, para a gente produzir alguns sons, a gente precisa de mais de uma letra, né? Então, por isso que tem palavras que o número de grafemas e fonemas é diferente. Então, a gente precisa prestar muita atenção quando a gente vai ler a palavra para a gente saber quantos grafemas, quantos fonemas ela tem, ok? E então, nós vimos também sobre as relações regulares e irregulares. Relações regulares são aquelas que a gente ouve a palavra e já sabe como escrever, não tem como eu trocar uma letra por outra. E as irregulares é quando eu posso, né? Não que eu posso, mas que se eu trocar uma letra pela outra, ela vai continuar tendo o mesmo fonema, o mesmo som. Mas eu preciso, então, pesquisar a origem, se eu não sei, daquela palavra para escrever ela corretamente ou usar o nosso velho amigo dicionário. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje de língua portuguesa era sobre fonema, grafema, relações regulares e irregulares. Dúvidas, pessoal? Voltem os nossos slides, voltem o nosso vídeo, depois realizem a nossa atividade, revisem antes de enviar ela para correção, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e vejo vocês na nossa próxima aula e se cuidem!